mais um Pod Mãe no ar. Hoje o nosso tema é um tema bem interessante e pouquíssimo divulgado, que é o quanto a obesidade afeta na fertilidade, né? Na questão não consigo engravidar. Será que não é a obesidade que está te prejudicando? E antes de a gente apresentar a nossa convidada de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a Toy Mania. Como todos sabem, é a nossa patrocinadora oficial. Lá você encontra mais de 2.000 brinquedos, todas as melhores marcas, com frete bem baixinho. E o melhor, gente, tá chegando o Dia das Crianças. E Dia das Crianças a gente precisa de um cupomzinho, né? Opa! Então, a gente gosta, né, de economizar, é tanto presente. Né? E assim, nunca tem cupom quando você precisa. Mas aqui não, você tem cupom quando você precisa, no Dia das Crianças. O cupom é POD15, POD, numeral 15. Lá você tem R$15 de desconto a cada R$100 em compra. Porém, só é um cupom por compra. Então, tem que comprar 3 brinquedos, cada um é R$100. Eu vou lá e uso 3 vezes o mesmo cupom. Então, vai lá que vocês vão adorar. São brinquedos ótimos e incentive a criatividade do seu filho, incentive o desenvolvimento com brinquedos. Brinque com ele, sente com ele, que você vai ver o quanto isso vai ajudar ali na construção da sua família. E aí a Beta agora vai apresentar pra gente a nossa convidada. Falando já, né, da temática, então, é um tema que é pouco explorado. A gente sabe da importância de não engravidar gorda, vamos falar assim um português bem claro. Mas e aí? E antes? A obesidade de fato faz alguma diferença? Então a gente trouxe aqui, ela vai disponibilizar o tempo dela com a gente. Eu vou ler, porque assim, ela tem um currículo aí bem bonito. É a doutora Andréia Pereira. Ela é PhD do Departamento de Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein e cofundadora da ONG Obesidade Brasil. Bem-vinda, doutora Andréia, e muito obrigada pelo seu tempo e poder conversar aí conosco, né, sobre essa temática. Na verdade, a gente percebe, tem pesquisas e estudos que, infelizmente, acho que é isso, né? A obesidade ela está aumentando, não é só no Brasil, mas no mundo todo. E como que isso impacta efetivamente a fertilidade da mulher? E aí já vou também trazer outra pergunta. O homem, quando a mulher é magra, vamos chamar assim, mas o homem é obeso, a fertilidade também é impactada? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite. Eu realmente acho que esse assunto é pouco explorado. Muitas pessoas não sabem que a obesidade tem um impacto na fertilidade, mas isso é real. Infelizmente, a obesidade está aumentando no mundo inteiro. Então, no Brasil, hoje, nós temos cerca de 26% de pessoas com obesidade, que é o índice de massa corpórea acima de 30, né? Mas a projeção em 2035 é cerca de 40% da população brasileira. Então, vai aumentar bastante. E como que isso impacta na fertilidade, né? Então, vamos começar pela mulher. A mulher, na hora que você tem excesso de gordura no corpo, você tem um desequilíbrio hormonal, como se você começasse a produzir mais hormônio masculino e menos hormônio feminino. Então, é muito comum, às vezes, quando a mulher está acima do peso, ela começa a parecer barba, né? Ela começa a não menstruar. Muitas vezes ela começa a ter características mais masculinizantes por causa do hormônio masculino que acaba sendo produzido mais do que o feminino. Então, com isso, se você não ovula, você não engravida. Sim. Então, isso é importante. É muito comum você ouvir assim, nossa, minha menstruação não vem nunca, eu já estou acostumada a não vir. E o homem tem o mesmo processo, só que aí diminui o hormônio masculino e aumenta o hormônio feminino. Então, muitos homens também, né, eles começam a ter aquele problema que a gente fala de ginecomastia, né? Começa a crescer o peito como se fosse um peito feminino mesmo, né? Porque ele começa a ter também características mais femininas por conta da obesidade e isso também impacta na produção de espermatozoide, né? Então, a fertilidade acaba sendo impactada pelos dois. Quando eu tenho um outro fator, que é a resistência à insulina, que é muito comum em quem tem obesidade, o que é isso, né? Eu produzo a insulina, só que a hora que ela chega nos órgãos, ela não é reconhecida pelo órgão. Você tem uma resistência, como se fosse uma chave que vai entrar na porta, mas não abre, né, a porta.
teve algum problema ali na fechadura, exatamente isso que acontece. Então, eu acabo não absorvendo o açúcar do sangue, e isso também impacta na fertilidade, né? E pode também levar a ovário policístico, que é muito comum, que também vai impactar na fertilidade. Então, a obesidade acaba atuando de duas formas, mexendo na parte hormonal, e quando você tem a resistência à insulina, também mexe na ovulação da mulher. É engraçado, né? Porque quando a gente fala de obesidade, a gente pensa muito em colesterol, enfim, até na questão muscular, né? Porque sobrecarrega Sim. joelho, tornozelo, enfim. E a gente não pensa de repente, assim, em fertilidade ou em outras, até coração, tudo, né? O que é muito explorado. É interessante isso, mas esses sintomas, né? Me corrija se eu estiver errada, mas esses sintomas a gente tem a partir de qual grau de IMC? Ou não tem nada a ver? Olha, quanto maior o grau de IMC, maior a tendência a você ter esses sintomas, né? Então, a gente divide em grau 1, né? Que vai a obesidade do IMC 30 a 35, depois o grau 2 de 35 a 40, e acima de 40 a gente já tem o grau 3 de obesidade. Então, quanto maior o grau, maior a tendência a você ter sintomas. Mas isso já pode acontecer no grau 1. Ah, tá. Isso né? pode acontecer no grau 1 já. Pode acontecer no grau 1. Não é tão difícil assim, não precisa chegar no extremo. Porque quando chega no extremo, acho que a pessoa percebe, né, que ela está no extremo. Então, mas às vezes a pessoa percebe que está no extremo, mas é muito comum a mulher falar, puxa, eu não estava me dando conta que eu não estava menstruando. Né? Ela, eu achei que fosse normal, que estava atrasando. E ainda mais quando a pessoa está tentando engravidar, não vem a menstruação, às vezes ela acha que ela está grávida, né? E o homem, eu acho que se a mulher sabe pouco disso, acho que o homem não tem ideia disso. Né? Então, ele não acha que aquilo pode estar prejudicando, né, a tentativa de engravidar. Então, às vezes o casal está lá tentando, a mulher é magra, né, está com IMC abaixo de 30, mas o homem não, e não consegue engravidar. E você não pensa nesse fator. Então, é muito importante pensar nisso. E não precisa ser um emagrecimento muito grande para melhorar a fertilidade, né? Às vezes, você perdendo de 5% a 10% do peso, isso já tem um impacto. Né? A pessoa já menstrua, diminui resistência à insulina. Então, tudo isso vai ajudar. É importante conversar com o ginecologista, com o urologista, ou quem está cuidando da parte de fertilidade, né? Que geralmente eles indicam que você precisa emagrecer. Né? Além de... melhorar a alimentação, fazer atividade física, tudo isso ajuda na fertilidade. Eu não sei se assim já aconteceu com colegas e tudo mais, de até a pessoa falar, o médico fala assim, você precisa emagrecer, mas não explica especificamente o porquê. Isso acontece, infelizmente. Aí você fala assim, eu vou tentar todos os outros procedimentos. Emagrecer é um adicional, né? E eu não fazia ideia da questão do homem, porque da mulher ainda é muito mais... Assim, a gravidez vai acontecer. É que a mulher vai muito né? atrás, e a mulher sempre acha que a culpa de não estar engravidando é dela só, né? Ela acaba assumindo muito essa culpa, né? Ela não pensa, às vezes o médico pede exame pro parceiro, aí o parceiro não quer fazer, tudo bem ele não fazer, porque ele não quer se sentir culpado, né? É verdade. Nossa, eu nunca tinha passado... Não, e a mulher, ela quer entender mais e aprender. Mas isso também é verdade. De novo, acho que não é também muito divulgado por conta disso. Você precisa emagrecer. Você chega no médico, né? Sim. Mais gorda, mais gordinha, enfim, mesmo gordinha. E, eu quero engravidar, mas você precisa emagrecer primeiro. Sim, mas automaticamente o que você pensa? Porque eu vou engordar. Na gravidez. Vai sobrecarregar, tem a questão de colesterol, tem a questão de diabetes. Pressão alta. Pressão alta, tudo que você sabe, né, que a gente já estudou, que a gente já tem conhecimento, mas ninguém pensa ou fala na questão da infertilidade. Sim. Que pode ocorrer. É engraçado, E né? depois que você engravida, assim, um caso que a gente acabou não fazendo um podcast sobre a minha gestação, a segunda agora, mas o que aconteceu comigo? Eu tive a minha primeira e engravidei da segunda com 17 quilos a mais. Uhum. É muito? Eu acho que já é algo que já representa bem nessa questão. Eu já estava no primeiro nível de obesidade, eu acho que estava 33, o meu IMC. E só assim, eu conseguia engravidar, mas eu tive vários cuidados, tive que ter muitos cuidados, porque aí deu diabetes gestacional, aí teve que ser extremamente controlado, eu tive que tomar medicamento. É uma gravidez que acaba ficando mais tensa também, né? Sim. E eu acabei não engordando. Porque eu tive que fazer uma dieta tão restritiva que eu tive a nenê com 3 quilos a mais do que quando eu comecei a gestação. Geralmente quando a pessoa tem obesidade, a gente indica engordar até 5 quilos, né? Porque aí você também, se você não engorda nada, você pode prejudicar. Né? Mas uma outra coisa que a gente tem, né? A obesidade na gestação vai aumentar riscos. Então, você tem mais risco de aborto,
né? Então, às vezes, a pessoa não sabe disso. Você tem mais risco de ter alguma comorbidade junto com a gestação, ou a pressão alta da gravidez, ou diabetes gestacional. 30% das mulheres já tem um risco de desenvolver depressão pós-parto. A gente sabe que na obesidade isso aumenta. Então, assim, tem vários Também fatores. por conta do hormônio. Por conta, assim, de diversos fatores. É por conta do excesso, né, de gordura corporal, e isso acaba tendo impacto em várias substâncias do corpo. Então, a gente já sabe que depressão é mais comum em quem tem obesidade. Isso é uma das comorbidades que a gente tem associada à obesidade. Então, juntando isso com a gravidez, e fora isso, né, você tem um impacto nas suas articulações, né, você já está com uma barriga ali, com o nenê, né, então aumenta peso e mexe com toda a parte emocional. E muitas vezes, eu sempre falo isso com as minhas pacientes, né? Eu atendo muita grávida, né? É uma coisa que eu gosto de fazer. Então, assim, eu falo, olha, primeiro mês da gestação, não é que você teve o neném e todo o peso que você ganhou vai embora. Não é, né? A gente perde de 7 a 10 quilos quando nasce o bebê. E aí, se você engordou mais que isso, vai ficar lá para você. Então, você está com o primeiro mês... Fica de saldo, né? Sem dormir, né? Com um nenê lá que muda toda a sua vida, que é muito gratificante, mas dá muito trabalho, né? Você com o marido que falo que sempre só tem noção do bebê quando ele vê o bebê. Você pode pôr a mão na barriga, ele vai ver teu ultrassom, não. Ele tem noção que o bebê está lá quando ele nasce. Por isso que a gente vai na maternidade, estão todos os maridos com aquela cara de bobo, né? Então, assim, porque é a hora que ele fala, meu Deus, tá aqui. A mãe não, né? A mãe vai sentindo. Então, um monte de coisa naquele primeiro mês e com peso que você acha que vai embora e não vai. Doutora, eu tenho minha nenezinha faz 4 meses hoje, em específico. E sabe o que aconteceu comigo nas 2 gestações? Eu não sei se existe uma explicação, enfim. Eu engordei. A minha primeira eu engordei 17 quilos. E eu perdi, na mesma semana, 13. Ficou um saldo, mas não era muita coisa. Sim, era fácil de ser perdida. Sim, com a amamentação você gasta muita caloria, acaba perdendo. E eu não sei o que acontece comigo. Logo que eu tenho, ela desce, o peso desce. Aconteceu agora a mesma coisa. Eu desci para 85 quilos. Perdi os 13, exatamente. Engraçado, as 2 neném, uma era maior que a outra e eu perdi exatamente os mesmos 13 quilos. Eu acho que deve ser do meu organismo. E depois que ela nasce, o peso, parece que eu tenho um saldo de balança de alimentação que eu engordo e emagreço diariamente de acordo com o que eu como. Então, assim, parece que eu tô no déficit e no hábito o tempo todo. Então, os próximos meses, igual, ela tem 4 meses, eu engordei 1 quilo por mês. Assim, comi mais do que eu estava comendo na gestação, no sentido de algumas besteirinhas a mais, porque eu estava com a dieta muito restritiva. Mas também não é algo assim de falar assim, nossa, eu estou comendo, ou eu comi muito mais do que eu estou acostumada. E eu fui aumentando. E aí a minha outra, eu engordei 17 quilos nessa leva de 1 ano e pouquinho. E eu falava, gente, a cada mês sobe 1 quilo, tudo que eu faço sobe 1 quilo. E foi todas as amigas que eu conheço acabaram engordando logo após que a neném nasce, um volume muito grande de peso e depois não consegue mais voltar. Então, isso é uma coisa que pode acontecer, né? Porque tem toda uma ansiedade, né, do bebê novo. E quando você tem outro filho, dá muito mais trabalho, né? Eu sempre falo que ter 2 filhos não é a mesma coisa que ter 1. É diferente. Então, assim, às vezes a mulher tem muito isso de descontar essa ansiedade, né? Toda essa questão aí da maternidade na comida. E, geralmente você vai atrás de coisas calóricas. Doces, né? Então, exatamente. E aí o doce, ele é muito calórico. Então, vamos supor, mas eu fiz caminhada. Você gastou 200 calorias na caminhada. Você come um docinho que tem 400. Então, não adianta. A conta não fecha, né? E quando você está grávida, você está muito focada no bem-estar do bebê. Então você vou cuidar da minha alimentação, vou fazer exercício, vou fazer isso. Quando o neném nasce, você fica focada no bebê e você esquece de você. Também é normal, sim. E também tem aquela coisa assim, a mãe vê aquele resto de comida, come o que sobrou, que ela fica com dó de jogar aquilo fora. Mas aí tem o horário da alimentação do bebê, tem o horário que chega o pai em casa, então você acaba comendo às vezes mais. Você não dorme, então você põe à noite, você come também.
Então porque vai... à noite você vai dar Sim. a amamentação, se você tiver uma fominha, você come, né? É. Que não é normal na sua rotina. Exatamente. Então, assim, é muito... E muitas vezes você não volta para o exercício, porque você não tem quem te ajude, Você não né? tem tempo, né? Tem às vezes. tempo. Então, tem tudo isso, né? Que acaba influindo. Eu tenho uma paciente que ela ela corria. A gravidez dela foi, assim, super bem. Ela ganhou pouco peso, estava super feliz. Ela voltou depois de um mês que o neném nasceu. Eu olhei para ela e falei, o que aconteceu? Aí ela falou assim, doutora, acho que eu engordei tudo que eu não engordei na gravidez no primeiro mês. Então, o que ela fez? Ela estava... Toda vez que o nenê chorava, ela tomava leite condensado. Ai. Que era para amenizar, ela se sentia muito ansiosa. Eu falei para ela, mas aí não dá, né? É muito calórico. Então é isso, imagina toda vez que o nenê chora, ela ia lá e pegava. Então você vê, ela deu uma descompensada, assim, que acontece, né? Nossa, foi muito. E se você tem tendência a engordar, né, que é a obesidade, então você às vezes come menos que outra pessoa, mas você engorda mais. Sim. Uma dúvida, doutora, porque... Come uma banana, parece comer uma pena. Exatamente. Ai, eu tenho um ódio. E minha mãe fala assim, porque a família do meu pai toda tem obesidade mórbida, né? Tipo 140, 160 quilos e tal. E, obviamente, eu puxei a família do meu pai, enfim, minha filha também. Aí a minha mãe fala, não tem nada a ver esse negócio de genética, filha. Falar, mãe, claro que tem. Claro que tem. Seu pai era tem gente obeso. que pode comer 3 bananas. Eu tô falando de banana, tá? Tô falando de fruta. Nem vou falar de coisas a mais, que eu adoro torresmo, por exemplo. Nem vou falar disso. Eu posso comer só uma. Se o outro pode comer 3, eu posso comer uma. Ponto. Mas tem... E é uma vida. Você tem que saber que é isso. E é pro igual a resto, história do é chopp. sempre. Eu gosto de chopp. Ou eu tomo chopp ou eu como. Não dá pra eu tomar chopp e comer. Ou tomar cerveja, enfim, que seja, e comer. Eu tenho que fazer uma seleção. Eu não consigo as duas coisas, porque senão eu não pago a conta. Mas é isso. A pessoa que tem, né, essa tendência a engordar, ela engorda com mais facilidade, ela queima menos caloria. Então, tem isso, né? Tem isso também. A pessoa fala, poxa, mas eu faço exercício. Então, tem uma resposta menor. Então, realmente é uma luta diária. E a gente vai tendo também o fator idade. A partir do momento que eu vou ficando mais velha, eu também vou tendo uma queda do metabolismo. Então, tem gente que fala, mas eu era tão magra quando eu tinha, sei lá, 20 anos. Agora eu tô com 30, eu tô com dificuldade, né? De perder depois peso. dos 45. Então, tudo vai ficando... E depois da menopausa, né? Mas aí a gente não tá falando de grávida, mas aí você vai tendo mais dificuldade. Então, assim... Tem tudo isso. Eu tenho pacientes que vêm para engordar. Eles têm dificuldade de ganhar peso. Então, a gente tem a tendência... Ai, me leva. Faz assim, ó. Pega esse paciente comigo, a gente coloca no liquidificador, fica tudo ótimo. Às vezes eles se encontram na sala de espera e falam exatamente isso. Ai, não tem como trocar, não. Não tem como trocar. Não tem. Mas é engraçado como cada ser humano é único, Sim. Né? E a gente tem que tomar cuidado, mas o problema todo da obesidade é que leva, né, a uma série de alterações aí, pode prejudicar a sua gravidez, porque aumenta a chance de você ter complicações, ter mais aborto, pode prejudicar que você engravidar. De nem conseguir. Né, atingir a meta aí. E uma coisa que eu acho que é importante a gente falar também, né? A obesidade aumenta o risco de câncer, né? Então, por exemplo, o câncer que é mais comum nas mulheres é o câncer de mama. E a gente tem ouvido muitas mulheres que na gravidez descobrem um câncer de mama. E às vezes isso está associado à obesidade. E na gravidez a gente tem um aumento aí de hormônio e estimula mais, não é? Porque o câncer é como a obesidade, tem várias causas. Né? Então, até isso pode ter uma implicação aí na gravidez. É como se a obesidade ela desenvolvesse as células cancerígenas? Então, mais ou menos isso. A obesidade, né, levando a mais resistência à insulina, uma produção maior de células inflamatórias, essa alteração hormonal, ela acaba fazendo com que você tenha uma tendência maior ao câncer. Né? Então, tudo isso junto, né? E aí você tem a gravidez que muitas vezes estimula, então é comum a gente ouvir a mulher falando, eu descobri um tumor de mama quando eu estava grávida. É uma bomba, né? Mas é uma bomba de hormônio, né? Então assim, não tem muito por onde, né? A obesidade tem todos esses riscos e a gente tem que comentar e as pessoas têm que saber. E muitas vezes assim, acho que mesmo o risco de câncer, como a fertilidade, não são tão falados. Não é. Agora, assim, quando a gente, até saindo um pouco do tema, mas enfim, quando a gente fala que a população está engordando, né? E a tendência, né, a expectativa, enfim, é disso piorar, não é melhorar. O ideal seria ter uma pesquisa em que fosse uma redução e não um aumento. O que se faz? Porque, assim, conscientização, eu acho que tem.
Isso eu acho que de verdade tem alguns pontos. Eu acho que não. Já discordo de você. Eu acho que, assim, falta muita coisa a ser feita, né? A gente está falando de prevenção. Por conta da ONG, né? Você tem uma ONG que trata disso. Sim, né? A gente lá no Obesidade Brasil, a gente tem muito contato. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas não sabem que a obesidade tem riscos para a saúde, não sabem que a obesidade é uma doença. A pessoa acha que é uma falta de vontade, que a pessoa é indisciplinada, né? Fala, eu que não consigo, mas não é você que não consegue, é uma doença, né? Como a gente não controla a pressão arterial. Ninguém fala para quem tem hipertensão, tá vendo? Se você soubesse, você controlava a sua pressão, você é indisciplinado. A obesidade é igual, não tem isso de você saber, de você ser indisciplinado, você não controla, é uma doença. Isso é muito interessante, André, é verdade. Porque é isso, se você tem alguns problemas, mesmo que seja cardíaco... Né? Ninguém fala, poxa, tá vendo? Você não cuidou direito do seu coração, olha o que aconteceu, você não se cuidou, a pessoa tem né? até dó, né, do próximo, assim. E na obesidade, não, parece que é sempre um descuido e um relaxo da pessoa. Exatamente. E isso não é verdade. Não, isso não é verdade, mas é o que as pessoas acham. As pessoas falam, imagina, como que você tem isso? Por que você não fecha a boca, faz exercício e resolve o problema? Como se fosse fácil fechar a boca e fazer exercício. E não é só isso, né? O tratamento da obesidade não é só isso. Então, realmente, existe muito preconceito, existe muita desinformação. Para a gente prevenir, o ideal é que isso começasse na infância. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma educação física na escola que não repete o aluno, né? Então... Por exemplo, aí você tira um pouco da importância da atividade física, que seria muito, né? A maioria dos estudos mostra que se você for ativa, a tendência de você ter obesidade é menor. Sim. Né? A alimentação... Que é uma época que o organismo está funcionando ainda, Sim. né? Assim, na fase infantil. A maioria das pessoas não cozinha mais em casa, né? Você compra tudo pronto ou muita comida industrializada, porque a gente tem pouco tempo. Então, assim, ensinar a criança a cozinhar, a participar disso é importante. O porquê que ela tem que cozinhar. O porquê que ela tem que fazer escolhas saudáveis. Isso tem como você fazer em qualquer nível socioeconômico. Às vezes a pessoa vai falar, comida saudável é cara. Não, você consegue uma comida que não seja tão cara, né? Mas aí precisa ensinar, porque a pessoa não sabe. Eu, na verdade, até discordo. Eu falo que quando eu estava comendo bonitinho, principalmente na gestação, eu economizei tanto. Porque você não precisa de tanto. Você precisa de muito menos. Sim. Porque o que é caro? É o catupiry... É a comida fora, é a bebida alcoólica. Agora, se você for tomar uma água com limão espremido, almoçar o bifinho lá do que é proposto, frango, com arroz, salada. o feijão e uma salada, é barato. Na verdade, é até mais em conta. Então, mas por outro lado, você pega um suco de fruta natural, que é muito mais caro que um refrigerante. Sim. Isso não tem cabimento. Uma aguinha com limão, pelo menos. Não, mas isso não tem cabimento, eu concordo. A gente tem que ter um estímulo do governo para que a comida saudável seja mais barata. Por que um peixe é muito mais caro, né, às vezes? Salada no restaurante é uma fortuna. No restaurante, né? Em casa, às vezes, você até consegue. Não, mas no restaurante é mais caro. Também não é barato. Se você colocar o quilo do tomate, vamos, né, entender aqui um processo que é importante. Tomate. Sim. A própria alface. Quanto tá o pé de alface? R$4? Aí tudo bem, o lavado você tem é 10. a oportunidade de ir na feira, na xepa, né, que a gente chama. Sim, comprar algo... E tudo bem, eu acho que também é uma opção, é uma solução. Sim, tá? mas não tem sentido um pacote que você prepara, que você abre lá, ser muito mais barato que uma salada, por Exatamente. exemplo. Então, é isso que eu ia falar. Um macaroni and cheese, que custa R$10 e um quilo de tomate custa 14. Sim. Ou miojo, né? Sim. Não, miojo eu nem falo nada, que miojo é de graça quase, né? Então, exatamente. você compra um miojo. Exatamente. Então, acaba ficando muito, né? Se você não sabe o que fazer, você não sabe como procurar uma coisa mais barata. Mas, por outro lado, isso vai impactar na sua saúde e vai ter um preço depois. Né? E é complicado quando a gente fala até dessa questão meio psicológica mesmo, né? A minha filha mais nova, ela é gordinha. Ela é gorda mesmo, não é gordinha, ela é gorda. E a minha filha mais velha é magra. E aí, óbvio, por que ela nasceu magra e eu nasci gorda? Porque é assim, né? E acabou. Eu não consigo explicar por quê. De verdade, não consigo. Porque provavelmente ela herdou alguma coisa, sim. E a outra eu não. falo pra ela, filha, você tem que fazer dieta para sempre. Então, assim, se o amiguinho vai comer 3 brigadeiros, você só pode comer 1. Ela precisa aprender. Eu falo isso desde quando ela se conhece por gente. Ela tem 10 anos, né? Vai fazer 10 anos agora, dia 15. E como ela deu uma engordada nas férias, porque de fato, né, comeu mais doce, etc., porque ela tem uma alimentação bem regrada em casa, ela falou, o que eu faço? Aí a gente tirou tudo de doce do final de semana também, porque durante a semana não tem, né? Mas eu tirei fruta. Não sei se eu tô certo ou errado. Aí tirei fruta, porque ela gosta de abacate, banana, não vai gostar de
laranja, mexerica, não. Aí eu tirei tudo. Ela emagreceu 1,5 kg em 10 dias. Criança, né? Criança. E ela ficou super feliz. Aí eu falei, filha, então assim, quando voltar, volta devagarinho. Você já aprendeu que você consegue ficar sem. É um tratamento psicológico muito difícil, né? E assim, a gente tem muito essa coisa, a influência da indústria alimentícia, né? Do marketing. Se você for pensar, por que eu preciso do doce? Né? Então, assim, aí tem gente que fala, mas eu tenho para as visitas. Mas por que a sua visita precisa comer uma coisa não saudável? Eu tenho refrigerante para visita, mas por que você não serve um suco ou uma água para essa, né? Um suco natural ou uma água para essa visita? Né? Então, a gente tem essa, não, mas a visita tem que comer uma coisa diferente. E se você tem em casa, você come. Mesmo na gestação, eu sempre falo para os pacientes, a gestação, você deveria comer o que você deveria comer fora da gestação. É uma alimentação saudável. Né? Então, não é nada diferente. Você mas tem que se preocupar com você sempre, né? Exatamente. O problema é que aí você tá, não, então agora eu vou... E tem os mitos, né? Que eu tenho que comer por 2, ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Por 2 é engraçado. Eu sempre falo para as minhas grávidas, nesse momento, eu não sei o que acontece com as pessoas. Você nunca tá bem quando você tá grávida. Ou a pessoa olha e fala assim, nossa, quantos meses você tá? Nossa, é só isso? Né? Ou então, nossa, parece tão pouco, você tá bem? Né? Então, assim, você nunca tá... A pessoa fala, nossa, como você tá bonita, né? Não fala. Não. E vem umas dicas malucas que as pessoas dão, né? Na gravidez também. Então, assim, ou fica oferecendo um monte de tranqueira para grávida. Para dar leite, né? Eu acho uma das piores, assim. Exatamente. Toma Malzibir lá. Canjica também, gente. Leite. Puro doce. Você vai tomar álcool sendo que a criança vai mamar? Não são as crenças, né? Então, a gente acaba caindo nessas coisas, né? E você tem o papel da indústria fazer você comer mais. Sim. Né? Aí você fala assim, não, mas isso é muito saudável. Mas não é, né? Isso é quase natural, mas você vai ver, o negócio dura 2 anos. Como que uma coisa natural vai durar 2 anos? Impossível. Né? Então você vai acreditando nessas coisas. E a gente tem uma vida muito corrida, né? Você faz menos atividade física. Então a gente tem visto realmente isso. As pessoas estão aumentando muito de peso no mundo inteiro e você não consegue controlar isso. O que eu percebo muito, doutora, eu não sei até se é uma das causas que vocês trabalham. Uma é a questão do trabalhar sentado. Eu percebo que o meu grande, por exemplo, eu trabalho home office. O que eu me movimento? Né? Mesmo que eu faça 30 minutos, 40 minutos de uma atividade física, o meu movimento do dia é muito baixo. Sim. Porque eu vou até o quarto. Mas mesmo quem não faz home office, né? Você fica muitas vezes no escritório sentado. E vai até ali embaixo de elevador para comer no restaurante e sobe. E geralmente você levanta para tomar cafezinho com alguma coisa, né? Então assim, eu acho que a falta de atividade no dia, eu acho que para mim é muito forte. E eu queria até entender como que funciona essa questão da obesidade, porque o que eu senti na prática, que quando eu elevo 3 quilos, a sensação que eu tenho de adquirir mais 2 é muito mais rápida do que no passado. Sim. Então, como se a cada quilo que eu adquiro, meu metabolismo precisa de menos comida. Não sei, essa é a sensação que eu tenho, que parece que meu metabolismo fica mais lento e que se eu continuo comendo exatamente, sei lá, aquilo, eu tirei um pouquinho, eu ainda vou continuar engordando, porque parece que 1 quilo ganha outro quilo, e aí quando você vê, você já foram ganhando muitos quilos muito rápido. Porque quem tem tendência para ganhar peso é muito rápido. Perder é difícil. Por exemplo, se você ganha 100 gramas por dia, no final do ano você ganhou 36 quilos. Nossa. Ganhar 100 gramas por dia não é difícil, perder é. Né? Então, para quem tem a tendência, tudo vai se somando. É o que eu falo, um bombom para uma pessoa que tem tendência é terrível. Tem outras pessoas que vão poder comer 3 bombons, né? Sem problema nenhum. Então, tem isso, tem a idade que vai chegando, porque todo minuto a gente está mais velho, então isso mexe. À medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais parado. Porque quando você é mais novo, qual que é a tua diversão? Sai pra dançar, sai pra balada. Quando você tá mais velho, qual que é a diversão? Sai pra comer. Sai pra comer. Não é? E tomar um bom vinho. Então você senta com os amigos, você come muito mais do que você deveria. Você faz churrasco, fica o dia inteiro comendo, sentado. A gente faz menos atividade física. Né? E a tecnologia só vai aumentar. Né? Eu falo que daqui a pouco a gente vai chegar em casa e fala assim, cheguei. Aí vem uma cadeirinha, já senta você, já te leva. É isso mesmo. Porque hoje eu posso até para cozinhar, posso deixar uma panela lá que eu mando no aplicativo, a panela liga, quando eu chego lá tá tudo pronto. Não, robô para limpar a casa, né? Você não precisa passar pano. Então assim, não adianta a gente achar que a tecnologia vai parar, né?
Porque isso foi um impacto no aumento de peso das pessoas, né? Porque você não abre mais o vidro do carro, você não levanta para ligar uma televisão. Nada, você não tem. A sua atividade física diária reduziu muito, né? Então, você fica muito mais parado. Então, se você tiver uma tendência, você vai ganhar mais peso. Você tem idade, a gente está vendo cada vez mais. E a gente come cada vez mais, porque você, na frente das telas, de um modo geral, a gente come 30% a mais. E quando você está no computador, por exemplo, você não consegue comer uma salada. É difícil comer salada, né? Porque você tem que pegar, cortar, mastigar. Então, você pega alguma coisa fácil para comer. Então, geralmente, é alguma coisa sem fibra, alguma coisa que você não precisa mastigar muito. Então, até mastigar, a gente mastiga pouco. Até essa musculatura, a gente mexe pouco. E eu como muito rápido. Né? E o hábito também vem da família, muitas vezes. Então, você quer mudar, mas a família não quer. Então, isso. Aí, às vezes, você precisa sair do âmbito social também. Por exemplo, essa semana... às vezes, os seus amigos também. Eventos. Entre quinta que passada então, quinta eu falo agora. sempre isso para os pacientes, né? Não adianta você falar, agora eu não vou mais nos eventos. Não, você tem que aprender a ir no evento e se controlar. Mas é difícil, não é fácil. As pessoas te forçam. Sim. Porque assim, quando eu estava grávida e eu chegava no evento e falava assim, eu estou com diabetes e a nenê pode ter um problema de... Né? Tem várias causas que podem dar no neném. Então, as pessoas aceitam. Sim. Porque assim, estou doente, porque estou tomando diabetes remédio. é considerada uma doença, né? Se você chega num lugar e fala assim, que você gorda. tá de dieta... Nossa, aí eu sempre falo só para os mais pacientes... um. Eu falo sempre para os pacientes, não fale para ninguém que você está de dieta. Fala que você tem uma gastrite horrível, que a médica te proibiu de comer várias coisas. Ninguém fala mais nada. Quando você fala que está de dieta, fala, mas só hoje. Mas você está tão bem. Olha, depois que você começou essa dieta, você está meio triste, está meio abatida. Mas fica triste, pega um pouquinho. Né, gente que nunca veio te oferecer nada, começa a oferecer coisa. E às vezes você mesmo fica com dó de você, de falar assim, eu não posso. É. E a outra, você só quer que, às vezes, você mesmo quer que a pessoa te dê um incentivo, sabe? É difícil você se controlar. E aí tem alguém lá falando, você fala, não, só hoje, né? Então, assim, 60% da população do Brasil está acima do peso. Então, muitas vezes, ver o outro conseguir fazer dieta, inconscientemente, te mexe com você. Então, você tenta boicotar a dieta do outro. Isso acontece até com os casais. Né? A pessoa levanta para fazer exercício e fala, nossa, você vai hoje, mas está tão quente. Dorme mais um pouquinho. Nossa, você vai hoje, mas tá chovendo. Né? Você começa a boicotar o outro, né? Porque aquilo te incomoda. Nossa, mas ele é tão disciplinado, né? Ela é tão disciplinada. É inconsciente, não é por maldade. Mas aí você começa. Aí chega em casa, olha o que eu comprei para você. Ninguém compra uma maçã pro outro, né? Aquelas coisas que a gente vê de professor, né? Você fala assim, olha, eu trouxe uma maçã, né? Uma maçã, a pessoa fala, poxa, chocolate, sorvete. Então é Big isso. Mac, fiz isso semana passada. Né? Bom, o nosso tempo já acabou. Obrigada. Eu que agradeço. A gente tem que encerrar. Agradeço o seu tempo, agradeço aí toda a sua competência, né, nesse aspecto aí da obesidade, explicar para nós e trazer esse tema que não é tão divulgado, então vamos divulgar cada dia mais. Eu queria que você desse, enfim, telefone, sua rede social, onde as pessoas podem te procurar e onde as pessoas podem procurar a ONG. Se você puder dar os dois, eu agradeço. Então, vamos falar primeiro da ONG. A ONG chama Obesidade Brasil, tá? Ela é voltada totalmente para pacientes, não uma ONG para profissionais de saúde. As nossas mídias são @Obesidade Brasil. Vocês podem nos achar no YouTube, no Instagram, também no Facebook. E tem o site, que é o www.obesidadebrasil.com.br. Tem vários textos, inclusive, sobre fertilidade, quem quiser saber mais. E a gente também responde dúvidas, se as pessoas quiserem. Agora, eu também tenho a minha mídia, que é o Dr. Andréa Nutrologia, que também tem YouTube, Facebook, Instagram, o TikTok. E aí também, se tiver alguma dúvida, só entrar em contato, que vai ser um prazer responder. Perfeito. Muito obrigada, doutora. E vamos nessa. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.